Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Tem novo diretor executivo se tornando alvo da atual diretoria. Alexandre Matos, um profissional que tem passagens por Atlético Mineiro, Palmeiras, América Mineiro e vários outros clubes do futebol brasileiro e inglês, pode estar de chegada no Vasco no ano de 2022. A gente vai explicar essa situação, vamos falar sobre tudo o que está acontecendo nessas possíveis negociações entre o Jorge Salgado e o diretor e, é claro, explicar tudo o que está acontecendo para vocês, já que o Alexandre Pássaro, atual diretor executivo do Vasco, vem sofrendo grande pressão por uma demissão. Inclusive, o Vasco ontem finalmente se posicionou sobre isso. Em nota oficial, falou a todos os torcedores vascaínos sobre o planejamento para o futebol de 2022. Vão ocorrer mudanças, podemos ter demissão sim do Alexandre Pássaro, podemos ter também uma demissão do Fernando Diniz e de sua comissão técnica, e além dessas, muitas outras saídas no departamento de futebol. A gente vai mostrar para vocês tudo o que aconteceu nessa nota oficial do Vasco da Gama e muitas outras notícias, até porque hoje é dia de Vasco e temos aí menos de 1% de chance de acesso. Para aqueles, que ainda não acreditam, a gente vai trazer algumas notícias sobre essa partida. Mas antes de começar, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando ao nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal do Gigante. Sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe aqui embaixo o seu like e o seu comentário sobre o que você achou do trabalho desse ano, tanto do Alexandre Pássaro quanto também do Fernando Diniz, se você acha se eles deveriam permanecer ou não para a próxima temporada. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar falando sobre Fernando Diniz, Tivemos ontem um vídeo aqui no nosso canal que eu coloquei por volta das 6 horas, onde eu falava sobre o Fernando Diniz. O título, inclusive, era Fim da Linha para o Diniz, porque ele estava recebendo muita pressão, tanto externa quanto interna, por parte de torcedores e por parte de membros da atual diretoria, para que ele viesse a ser demitido e não tivesse um trabalho prolongado no Vasco da Gama, No caso, um trabalho para a próxima temporada, onde ele poderia participar da montagem do elenco, estivesse desde o início do ano, ali realmente colocando o seu sistema diferente de jogo que ele tem desde o início da temporada e fazendo com que o Vasco seguisse com ele por toda a Série B, por todo o Carioca e também pela Copa do Brasil, as 3 únicas competições que o Vasco irá disputar em 2022. E essa pressão segue sim em cima do Fernando Diniz. Apesar desse acesso não ter vindo para o Vasco, o Fernando Diniz quer sim continuar no Vasco, ele gostou de trabalhar no Vasco, teve uma certa identificação com o torcedor vascaíno e ele gostaria sim de continuar a trabalhar no Vasco para o ano que vem, gostaria de renovar o seu contrato, porém a gente ainda não tem qual será a decisão tomada por essa atual diretoria. A gente já vai mostrar a nota oficial que saiu ontem para os torcedores vascaínos explicando essa atual situação e o planejamento para 2022 e deixou bem claro que vão ocorrer mudanças no departamento de futebol, mas essas mudanças só irão ocorrer após a última rodada da Série B. Ou seja, poderemos ter saídas, chegadas, contratações, mudanças no departamento de futebol, mas elas só irão ocorrer após o dia 26 de novembro, quando o Vasco enfrentará o Londrina pela última rodada na Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, a gente vai informando vocês durante esse período, porque teremos muitas especulações, muitas possíveis chegadas, inclusive já durante esse tempo, e você vai ficar sempre informado aqui no canal do Gigante, mas assim, grande chance do Fernando Diniz não permanecer no Vasco na próxima temporada. Não por ele, mas por um posicionamento da atual diretoria. E também outro profissional aí do futebol do Vasco que vem sofrendo muita pressão é o atual diretor executivo Alexandre Pássaro. Eu já venho falando sobre ele nos meus últimos vídeos. A grande maioria esmagadora da torcida vascaína quer a demissão do atual diretor executivo. Volto a repetir o que eu venho falando também nos meus últimos conteúdos. Quando você é um profissional e não consegue realizar o seu objetivo no final do ano, você tem que ser demitido. Em qualquer empresa acontece dessa maneira. Então no Vasco também deveria ser assim. Nosso time hoje só tinha um objetivo, que era o acesso à Série A. Se o nosso diretor executivo não teve competência de montar um elenco bom o suficiente para fazer com que o Vasco subisse à Série A, não há outra história.
Não há outra justificativa e feito a ser realizado que senão a demissão do mesmo. Então acredito sim que uma permanência dele para 2022 é um erro completamente equivocado dessa atual diretoria. Passo deveria sim ser demitido, mas infelizmente parece que o Jorge Salgado não o quer demitir. Eu também já falei sobre isso nos meus outros vídeos. Jorge Salgado gostou muito do trabalho feito extracampo pelo atual diretor executivo, a maneira que ele vem comandando o futebol, gerindo o futebol, que praticamente está entregue, né, nas mãos do Alexandre Pássaro, a forma como ele realizou os contratos, tudo tem agradado o Jorge Salgado. E dependendo disso, ele irá permanecer, fazer com que o Alexandre Pássaro permaneça para o ano de 2022. Ele está, sim, sob forte pressão e tudo ainda mais piorou depois dessa última entrevista coletiva. Porém, volto a repetir o que eu falei sobre o Fernando Diniz. A chance dele não sair devido a esse pensamento do Jorge Salgado, mas também a chance dele sair. Porém, qualquer mudança só irá ocorrer após o dia 26 contra o Londrina na última rodada da Série B. Quando estiver acontecendo Série B do Campeonato Brasileiro, o Alexandre Pássaro vai permanecer, o Fernando Diniz vai permanecer e todos os outros integrantes do departamento de futebol irão continuar dentro do clube. Inclusive, além dessa pressão que eu falei, né, da torcida interna, tivemos notícias do posicionamento da chapa Mais Vasco. Ontem, parece que realmente o WhatsApp, as ligações encheram aí o dia do Jorge Salgado, porque integrante dessa chapa Mais Vasco, a chapa liderada e encabeçada por ele, ligaram para ele o dia todo, entraram em contato, pedindo aí, fazendo pressão para essa suposta demissão do Alexandre Pássaro. Então há sim uma forte pressão em cima do atual presidente para que ele não permaneça, no caso do Alexandre Pássaro, para a temporada de 2022. E falando em diretor executivo, ontem aconteceram algumas especulações envolvendo o nome de um diretor executivo muito conhecido e muito qualificado aqui no futebol brasileiro. O nome dele, para quem não conhece, é Alexandre Matos. A gente vai explicar essa situação, pois, segundo notícia, o nome dele foi vinculado ontem à tarde no Vasco e seria um desejo do atual presidente do clube, Jorge Salgado. O objetivo inicial não seria colocá-lo no lugar do Alexandre Pássaro, mas colocá-lo para trabalhar ao lado do Alexandre Pássaro, deixando o Alexandre Matos ali mais na área realmente do futebol, das contratações, do vestiário e colocando o Alexandre Pássaro para gerir a parte jurídica, o que ele fazia no São Paulo, os contratos, a parte da lei, a parte de assinar, isso que o Alexandre Pássaro iria mexer no futebol. A parte das contratações deixaria com o Alexandre Matos. Para quem não conhece, né, quem é esse diretor executivo, tem passagens por vários clubes no futebol brasileiro. Ele iniciou a sua carreira em 2004 com o América Mineiro. O América Mineiro naquele momento via sérias dificuldades financeiras, mas mesmo assim esse profissional conseguiu levar o América Mineiro da Série C para a Série A com as suas contratações. Depois dessa excelente campanha, em 2012, foi trabalhar no Cruzeiro, naquele período também que o Cruzeiro estava com uma situação financeira muito boa, conseguiu conquistar 2 títulos brasileiros em 2012 e 2013, montando um elenco super recheado, com Dedé, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart. A grande maioria vai lembrar desses atletas, foram contratados pelo Alexandre Matos. Em 2015, foi trabalhar no Palmeiras, né, no início ali da Crefisa, com a Leila Pereira. Ele também conquistou uma Copa do Brasil em 2015 e 2 campeonatos brasileiros, em 2016 e em 2018. Participou de toda a reconstrução aí do Palmeiras e logo em seguida foi demitido em 2019 ao lado do técnico Mano Menezes. Ficou um período na Inglaterra, foi trabalhar no Reading, clube da 2ª divisão do campeonato inglês, porém não deu certo, porque veio esse momento muito complicado no ano passado e também teve alguns probleminhas com visto inglês, né, no caso, e devido a isso ele acabou não tendo um prolongamento no seu trabalho e acabou tendo que voltar para o Brasil. E quando chegou aqui no Brasil no ano passado, foi contratado logo de imediato pelo Atlético Mineiro, nessa reconstrução que também teve no elenco do Atlético Mineiro. Chegou ele e o técnico Jorge Sampaoli, eles foram atrás de reforço no mercado, trouxeram 12 contratações que equivaleram aí a 143 milhões de reais. Trouxeram Sacha, Keno, Vargas, Marrone, Zaratio, Natan, Alan Franco, Júnior Alonso, Everson, Mariano, muitas contratações e boas contratações. Então realmente ele faz um bom trabalho, só que infelizmente foi demitido também do Atlético Mineiro e atualmente está livre no mercado. O presidente do Atlético nessa nova gestão acabou demitindo, né, o Alexandre Matos e trazendo outro diretor executivo para trabalhar
do seu lado. Então é um diretor executivo bom. O único trabalho dele que realmente ele conseguiu desenvolver sem dinheiro foi no América Mineiro. Todos os outros, a situação do clube era muito boa financeiramente. Então é algo que preocupa, porque com dinheiro ele sabe trabalhar, sabe contratar e traz títulos. Porém, sem dinheiro a situação pode ser um pouco diferente. E é o momento que o Vasco infelizmente vive atualmente. O Vasco não é um clube com dinheiro, o Vasco é um clube que realmente, mandando a palavra aqui no ditado popular, tá duro, tá sem grana, então é algo que preocupa. Será que ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho num clube, infelizmente, falido, pela imagem que a diretoria passa para nós, que é o Vasco da Gama? Não sabemos. Porém, em contato com o mesmo diretor executivo Alexandre Matos, aliás, o Papo na Colina confirmou que até o momento não houve nenhuma parte, de contato da diretoria vascaína até ele. Realmente há sim esse desejo por parte do Jorge Salgado, Porém, até o momento não houve contato algum, é claro. Volto a repetir o que eu falei para todos vocês lá no início do vídeo. Vai ser um momento de muita especulação dentro do Vasco, mas todas as medidas, tanto relacionadas às chegadas ou às saídas, irão acontecer apenas no final dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E ontem, enfim, a diretoria do Vasco se posicionou através de uma nota oficial. Gostaria muito de ver o Jorge Salgado falando dessa maneira, o Alexandre Pássaro falando, o primeiro VP, o segundo VP geral falando também, mas infelizmente, igual aconteceu durante todo o ano, quando há alguma notícia ruim, ela é expressada por nota e não por pessoas. Mas enfim, vamos lá, Nota do Vasco à imprensa. Informamos que, em virtude de cenário do futebol do Vasco nesse final de temporada, em função da demanda dos colegas em respeito à torcida vascaína, a diretoria administrativa do clube já iniciou o processo de planejamento para a temporada de 2022, ao mesmo tempo em que finaliza o balanço da validação dessa temporada vigente. Todos os tópicos receberão visibilidade pública em um futuro breve. Por hora, a diretoria opta por trabalhar internamente, respeitando o calendário e os jogos que ainda faltam na tabela para a final de 2021. Vasco da Gama não medirá esforços para proporcionar a estrutura necessária para garantir o acesso à Série A. Ou seja, o Vasco se posicionando, dando a entender que realmente vai ocorrer essas mudanças, vai ocorrer uma reestruturação, principalmente no departamento de futebol, mas elas, como eu falei durante todo o vídeo, só irão acontecer após o término da Série B do Campeonato Brasileiro. E falando em Série B, hoje teremos Vasco e Vitória, um jogo que infelizmente para mim não vale nada, mas como todo torcedor vascaíno, a gente vai sentar sim às 9h30 da noite para acompanhar o Vasco jogar. De fato, inacreditável, o Vasco hoje deve ter novidade, algumas mudanças que o Diniz deve implementar na equipe, algumas alterações, porque o Vasco caiu muito de rendimento nessas últimas partidas, vem de 3 derrotas seguidas para Botafogo, para CSA e para outra equipe que, desculpa, eu aqui não consigo me lembrar, mas durante esse período o Vasco acabou também perdendo para outro time. Então vem de 3 derrotas muito complicadas, muito duras, o Guarani, CSA, Guarani, e a última contra o Botafogo. Então, devido a isso, o Fernando Diniz pode mudar, inclusive colocar atletas que não utilizou durante toda a competição, como o próprio Matias Galarza, o Valber, que só entrava no final da partida, teve uma oportunidade como titular contra o Náutico, Caio Lopes, John Sanches, alguns jogadores que o Fernando Diniz não utilizou durante essa competição, no momento que ele esteve à frente do Vasco. Então, hoje pode ser a grande oportunidade de vermos o Vasco completamente diferente, com jogadores que a gente não viu sob o comando do Fernando Diniz. As chances de acesso são menos de 1%. É uma ordem de 1 para 2.000, ou seja, em 2.000 possibilidades, o Vasco só tem uma chance de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é realmente muito difícil, muito complicado, é vencer as 4 partidas e torcer para todo mundo perder. Algo que realmente acredito que dificilmente irá acontecer. Aí sim, se o Vasco conseguir esse acesso, que eu não acredito, ninguém mais acredita, é milagre total, e muito menos o Vasco ganhar essas 4 partidas. Os outros podem perder, mas o Vasco ganhar é o que jamais vai acontecer, É complicado, é difícil, mas esse é o Vasco. Rapaziada, esse foi o vídeo. Trouxemos todas as notícias de fato importantes, que falam sobre essa reformulação que vai acontecer dentro do nosso clube. A gente espera que isso aconteça, é obrigação, e o torcedor vascaíno tem que cobrar isso sim. Da maneira que tá, não dá para continuar. Se continuar dessa forma, acho que não sobe em 2022, acho que não sobe em 2023, não sobe em 2024 e vai continuar na Série B aí por anos e anos. Uma situação preocupante, mas a gente estará sempre aqui falando sobre Vasco para cada um de vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.